que agita a galera? Aqui tem também. Ibaté FM 87,9, a rádio da cidade. Ibaté FM 87,9, a rádio da cidade. Rádio Ibaté, só não ouve quem não quer. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Ibaté FM 87,9. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Jesus, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Estamos no ar com o programa Palavra Viva, mais uma edição com a permissão de Deus, chegando ao seu lar, à sua casa, para um dia abençoado, uma programação especial. A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio FM 87,9, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e já aquele momento especial também de você compartilhar com um amigo, vizinho, com alguém da sua família, aquele que precisa ouvir uma mensagem ou que queira ouvi-la. Estamos aqui à disposição do Senhor. E nesta programação, trazendo aqui novidades, participações com irmãos que estão aqui, graças a Deus. É muito bom estar mais uma vez, programa Palavra Viva. Pastor Jairo, presbítero Vanderlei, irmã Vanessa e também o irmão Valdeir. Estamos aqui nessa tarde de domingo e esse programa será reprisado também na terça-feira às 19h30. Pastor Jairo, à vontade para cumprimentar os irmãos, na sequência o irmão Vanderlei,
depois o irmão Valdeir e a irmã Vanessa. Paz do Senhor, pastor Juscelio. Também queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta tarde, ao seu lado, juntamente com os nossos amigos e irmãos em Cristo, presbítero Vanderlei, irmã Vanessa e irmão Deir. Tenho certeza que nesta tarde o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, uma palavra viva, uma tarde abençoada. Creio que nesta tarde o Senhor tem algo especial para nós. A todos os nossos ouvintes, uma boa tarde, e é sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco. A sua participação é de extrema importância e isso alegra este trabalho na qual nós estamos fazendo, e nós pedimos para que você acompanhe, compartilhe, encaminhe essa programação para alguém, e eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela vai tocar vidas nesta tarde. Aqueles que quiserem participar da programação. Aqueles que quiserem participar da programação, estamos no Facebook da Rádio Ibaté FM e também no WhatsApp no número 16 99621 0253. Ali você pode estar mandando o seu pedido de oração, pedindo algo específico da parte do Senhor. Lógico que nós não mencionamos nomes por questões de ética, mas no final dessa programação nós faremos uma oração apresentando cada um desses pedidos. Hoje teremos sorteio, pastor Jairo, já adiantando para aqueles que estão curiosos em casa e quiserem participar? Temos sim, pastor. Nesta tarde ainda Deus nos abrilhantou ainda com uma Bíblia. Nós vamos estar sorteando uma Bíblia, inclusive aqui uma Bíblia muito linda. Eu vou até ler aqui, é uma Bíblia do Obreiro Aprovado, com harpa cristã. Eu tô suspeito que eu acho que eu vou colocar meu nome nesse sorteio aqui hoje. Viu? Não vai valer, não vai valer. Alguns irmãos, já que me falaram da outra Bíblia, né? Olha, quando tiver Bíblia novamente, nós vamos participar. Então está aí a oportunidade, essa né? É muito boa, é uma Bíblia muito linda. E também nós vamos sortear aqui um livro, que é um devocional que tem por título Curando as Feridas Enraizadas. Mensagens para a cura de traumas, do medo, angústia e outros males da mente. Tenho certeza que este devocional vai tocar a sua vida. E também nós vamos ter aqui, pastor, um bolo salgado. Um bolo salgado. Não sei se o pastor gosta de bolo salgado, mas com certeza. Nós vamos estar sorteando também um bolo salgado aqui. São 3 sorteios no final dessa programação. E lembrando, para participar do sorteio somente pelo WhatsApp, no número 16 99621 0253, mandando o seu Paz do Senhor, o seu pedido de oração, quero participar do sorteio, nós já vamos estar inserindo o seu nome aqui no sorteio. Maravilha, se aquele irmão que ganhar o bolo, de repente for de muito longe, ele tem que retirar o bolo aqui na congregação, né? Que nem o irmão Ailton, esses dias estava lá nos Estados Unidos, e aí colocando o nome, aí não tem como nós entregarmos. O bolo vai chegar lá muito gelado, né? Mas se for daqui, nós vamos fazer ao máximo para entregar. Não havendo possibilidade, nós combinamos e entregamos na congregação. Pastor, presbítero Vanderlei, saudando os irmãos. A paz do Senhor, paz do Senhor, pastor, todos os irmãos que estão aqui presentes. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de nós estar aqui nessa tarde, falando da palavra de Deus. E é muito importante, né? Sempre é importante que tenha alguém, sempre que está ouvindo esta palavra, vai mudar e transformar a vida dele, né? O pastor Jário já deu início aqui de um pouco da programação, mas vamos estar ouvindo a palavra do Senhor nesta tarde, que vai ser muito valorizosa em nossas vidas. Com certeza. Eu convidei o presbítero Vanderlei, além de uma palavra ali, uma reflexão bíblica depois, aos irmãos que têm enfermos no final desta programação, nós sempre temos aquela oração especial. E hoje um pouco mais voltada a irmãos, a necessitados aí que estão com enfermidades. E o Senhor está aqui nessa tarde que tem esse compromisso de fazer esta oração, estaremos orando juntos. Sim. Temos visto Deus usar este irmão para orar e abençoar muitas pessoas. Então, o irmão que está aí no lar, ouvinte, já fica preparado se tiver algum nome, quiser mandar alguma situação, ou se não quiser também intitular o nome, a situação, colocando o pedido de oração, o Senhor estará orando e nós estaremos juntos intercedendo e milagres podem acontecer. Não é assim? Bom, o Valdeir, prazer recebê-lo aqui. O Valdeir Ibateense estava ali na igreja sede, está na igreja sede, melhor dizendo, e hoje como pastor dos jovens. E tem então a oportunidade para saudar os irmãos, deixar um versículo para os irmãos. Fique à vontade. Tarde, paz do Senhor para todos os irmãos, ouvintes que estão aí, né, acompanhando o programa.
Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer o pastor Juscelio, pastor Jairo, presbítero Vanderlei aqui, agradecer a Rádio Ibaté, que abriu essa oportunidade aqui para a igreja, para divulgar a palavra do Senhor. E quero dizer que nessa oportunidade estou muito feliz, porque estou aqui na presença dos meus irmãos e grandes amigos também, poder retornar aqui. Bem-vindo. E revê-los, né? Revê-los, irmãos queridos que já, né, trabalhamos juntos ali, e saber que esse trabalho ainda continua e está crescendo, está dando frutos e expandindo o reino do Senhor através da rádio, através da web, e vidas têm sido alcançadas através desse trabalho aqui. Gostaria de agradecer mesmo a oportunidade e dizer que é uma satisfação e um prazer enorme estar aqui nessa tarde. O prazer é nosso receber os irmãos aqui. Gratidão por estarem aqui conosco. Amém. O senhor quer deixar o versículo para a Eu meditação dos gostaria irmãos? de deixar um versículo aqui nessa oportunidade. Estivemos ontem ali, representando a liderança ali do Promise, ali no Jardim Monte Carlo, e ali uma palavra ali que foi usada como tema do congresso ali, uma palavra que me tocou no meu coração, que fala a respeito do amor de Deus, né? O quão grande é o amor de Deus para todos, não só para mim, não só para os pastores que estão aqui, mas para aqueles que estão do outro lado, ouvindo essa programação. E eu gostaria de deixar um versículo aqui, que se encontra em 1 João, capítulo 4, e o versículo 19, que diz assim: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, o amor de Jesus Cristo, ele foi ao nosso encontro. O amor de Jesus Cristo, ele não olhou para a nossa condição, ele não olhou para onde nós estávamos, mas o amor de Cristo, ele nos alcançou. E a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, amando, colocando para fora todo esse amor que nós recebemos do Pai e do Filho. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Uma mensagem muito bonita, né? Começamos com a palavra poderosa, né? O amor. Se não fosse o amor de Deus, né? Que nos constrange, não é? Que modifica as nossas vidas, que nos impulsiona. Uma alegria, já o coração do ouvinte, o coração do participante, aos nossos corações, o amor de Deus. Irmã Vanessa, saudando os irmãos, fique à vontade. A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo pelo Facebook. Aos queridos ouvintes da Rádio Ibaté também, uma boa tarde na gloriosa paz do Senhor Jesus. Fiquem ligadinhos que tenho certeza que não será diferente como das outras vezes. Deus tem uma palavra para o seu coração. E também quero externar minha alegria de estar aqui pela primeira vez, participando deste lindo programa, juntamente com o pastor Juscelio e os demais irmãos. É uma honra, uma satisfação muito grande por essa oportunidade. Agradeço a Deus pelo privilégio de nos conceder esta tarde aqui, de estarmos juntos e juntos compartilharmos o amor de Jesus Cristo, como já foi dito aqui. É o único objetivo, né? Nós, como igreja, é compartilhar o amor de Jesus Cristo. E é por isso que estamos aqui nesta tarde. Maravilha! Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. O nosso pastor-presidente é o pastor Eli Martins de Souza. Nós temos a grata satisfação a esta rádio, a esta emissora, em poder chegar ao seu lar. Você que ainda não acessou, não compartilhou com alguém, é um momento especial. Nós teremos agora a leitura da Palavra de Deus com o pastor Jairo. Em seguida, nós estaremos aqui acompanhando o louvor, Os Planos de Deus. Há uma mensagem muito bonita ao seu coração, aos nossos corações, que os planos de Deus estão acima dos nossos planos. Há sempre uma diretriz diferenciada, há sempre um poderio majestoso, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, nem na minha, nem na sua e nem na nossa casa, na nossa família. É uma alegria chegar
com vocês. Digo com porque a participação de todos é de suma importância a este momento de ouvirmos a leitura da palavra e também louvarmos ao Senhor. Somos abençoados com esses irmãos e daqui a pouquinho, depois do hino, já voltaremos. Voltaremos com mensagem bíblica, com testemunho, com milagres da parte de Deus que podem acontecer. Todos os instantes podem oferecer, pela parte de Deus, pela bondade dEle, uma abertura para que os milagres vão acontecendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Pelo WhatsApp da rádio, o irmão que queira participar, então nós teremos a Bíblia, o livro devocional, também um bolo salgado. É uma alegria, programa Palavra Viva no ar. Pastor Jairo. Amém, maravilha. Quero aqui deixar para a meditação de todos os nossos ouvintes, a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28. Uma palavra muito conhecida, mas eu tenho certeza que talvez alguém nesta tarde, ou quando estiver ouvindo essa programação, tenho certeza que o Espírito Santo irá tocar em seu coração. Nos diz assim a santa palavra de Deus: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E nós ouviremos então os planos de Deus com o irmão Samuel Messias. E você que ainda não sabe, pode ficar sabendo essa tarde, essa programação. Deus tem um plano na sua vida e Ele pode cumprir, Ele quer cumprir. Os planos de Deus não se frustram. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levar.
águas, eu estarei contigo, filho, quando passares pelo... Maravilhoso é o nosso Deus, que quando passamos pelas águas, pelo fogo, por qualquer circunstância, Ele não abre mão. Como já foi lido, mencionado nesta programação, o amor de Deus que nos amou primeiro, nos mantém e nos sustenta. É uma alegria, o programa Palavra Viva chegando, sempre com uma mensagem, com uma direção do Espírito Santo, e neste programa não é diferente. Então já prepare o seu coração, prepare a sua alma para a reflexão bíblica. O pastor Jairo já tem alguns nomes ali, mas nós vamos ouvir primeiro o presbítero Vanderlei trazendo ali uma reflexão bíblica ao coração do ouvinte. O irmão vai ficando atento. Ouvinte, você que está na sua casa, faça propósito com Deus. De repente você está aí sozinho, quem sabe, pensando na segunda-feira, na dor na coluna, na gripe, na dengue, tantas coisas. Vamos colocar o nosso coração, os nossos pensamentos à disposição de Deus e pode fazer propósito. Às vezes a distância, né? O Espírito de Deus é o Espírito também que revela, que inspira. Se você precisa de uma mensagem, peça a Deus sair do seu lar, aí de onde você está, do carro, quem sabe viajando, do celular. Deus pode usar aqui os nossos irmãos e ter a mensagem certa, a resposta ao seu coração, aquilo que você precisa. Presbítero Vanderlei. A paz do Senhor, os irmãos, mais uma vez estamos aqui, né? Uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Aqui onde Jesus fala sobre da ovelha perdida. Aí ele diz assim: qual entre vós é o homem que tem uma ovelha e uma delas deixa no deserto? As 99 vão após a perdida, até que venha a encontrá-la. Então aqui tem uma passagem muito interessante, muito bonita, que eu acho, em várias elas, sobre a importância, a dedicação daqueles que às vezes não estão entre nós, mas a preocupação da ovelha perdida, que aqui Jesus está falando sobre este pastor, sobre este homem, que ele recolheu todo o rebanho, mas ao contar todas elas, faltou uma. Isso ele se preocupou. E ele foi atrás procurar, encontrou, achou no meio dos, vamos supor, dos espinhais, toda ferida, e ele trouxe, colocou em seus ombros, trouxe para casa e cuidou com carinho. Agora, trazendo assim um pouco para nós, quantos de nós estamos, às vezes, dentro de casa, mas estamos perdidos? Às vezes estamos dentro de algum lugar, mas nós estamos perdidos. Mas a palavra de Deus, ela vai de encontro com você e quer mudar a sua vida, mudar a sua atuação, mudar o seu trajeto, como mudou a minha vida, que antes de eu conhecer o evangélico, não era fácil, mas Jesus me resgatou. E aqui esta palavra está dizendo sobre a ovelha perdida. E é muito importante, quantas ovelhas perdidas não tem nos dias de hoje? Mas hoje à tarde aqui nós estamos falando de uma palavra de Deus que pode mudar, transformar a sua vida. Qual é o pastor? É Jesus. Ele transforma as nossas vidas. Ele nos dá a possibilidade de nós mudar do que nós estamos vivendo para o amanhã bem mais melhor do que nós imaginamos. Uma palavra maravilhosa, a qual nós podemos ler e entender. Porque tem muitas pessoas que às vezes lê, que ovelha que é? Que ovelha que é? A ovelha é um símbolo de um animal manso, doce, mas trazendo para o ser humano, nós somos a ovelha. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Graças a Deus, não é assim? E com certeza tem ovelhas, não é assim? Ouvindo a programação, acompanhando, ouvintes da rádio, pelo Facebook. E só o Senhor Jesus Cristo pode nos livrar, pode guardar as nossas vidas, né? A Bíblia diz que se Ele não guardar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar, então guardado mesmo, nós estamos no Senhor, não é? O lobo, né? O lobo, que é o principal predador da ovelha, ele está sempre tentando, não é?
tirar a ovelha, abater, de mas qualquer aos forma cuidados. para nos tirar fora da presença de Deus, né? Isso. Oferecendo os seus atalhos para você se distrair. Mas Ele sempre está nos cuidando, que é o Senhor Jesus. E a ovelha não sabe se defender, não é, irmão verdade. Vanderlei? A ovelha, às vezes, ela até sabe, mas ela não tem condições de lidar, né, com circunstâncias que, já no caso do pastor, ele sabe exatamente, não é? Quando ela está machucadinha, quando ela está precisando de cuidados, e assim é o nosso Deus para com a nossa vida, não é? É verdade. Então, as ovelhas do Senhor, tenham cuidado do bom pastor nessa tarde, nesta programação, nesse dia especial. O pastor Jairo tem alguma participação? Essa aqui é a caneta, irmãos. Eu tenho brincado que essa caneta pega fogo. E hoje, então, imagino que ela vai esquentar mesmo, irmão Vanderlei, irmã Vanessa, porque uma Bíblia será sorteada, também o livro ali de reflexão bíblica, de Curando as Feridas Enraizadas, é isso? Um livro, um devocional muito bonito, importante, também pautado na palavra de Deus. Importante frisarmos isso. E um bolo salgado, para abençoar aí o café da tarde, ou quem sabe até a janta dos irmãos. Vai lá, pastor Jairo. Pastor, temos muita participação para o sorteio. Graças a Deus que o celular voltou aqui, senão a gente ia ter que adiar esse sorteio hoje. Mas os irmãos podem ficar tranquilos, que a gente já conseguiu estabilizar aqui a conexão. E eu queria só ler 2 comentários aqui que estão no Facebook. Tem muita gente nos acompanhando hoje. Desde já nós já pedimos, né, o entendimento, se caso o seu nome não for mencionado aqui, mas eu queria dizer, a irmã Jeane, que está em Bitinga, São Paulo, está acompanhando a gente de lá, está em viagem, está ali mandando um Pai do Senhor a todos nós. E o pastor Eliano Pires também, que Deus abençoe sempre este maravilhoso programa. Continue abençoando o pastor Juscelio, o pastor Jair, e Deus também abençoe o casal de amigos queridos, diácono Valdeir Ventura e missionária Vanessa Cristina, que é coordenadora de missões ali do nosso campo e uma referência nobre missionária, o comentário do pastor Eliano Pires aqui aos irmãos, e também saudando também o presbítero Vanderlei. E, pastor, muita gente nos acompanhando, Lourdes e o Dênia, que está sempre conosco, irmã Dilma, irmã Noemi, irmã Aide, que doou o bolo salgado também, sempre está aqui conosco, Kátia Cristina, Paula Andrade também está aqui conosco nesta tarde, através do Facebook. Que bênção. Elda Gomes, se a gente for citar todos os nomes aqui, a gente vai fazer uma programação só para falar os nomes. A gente dá aquele abraço generalizado. Isso, exatamente. Então, né? É muito importante a participação dos irmãos, temos sempre falado dos irmãos de toda a população. Esse programa é aberto a todas as famílias, aliás, ele tem esse viés. Nosso alvo é falar a mensagem de Deus às famílias ibateenses, à nossa região. Não temos, né, um vínculo comercial, estamos aqui à disposição de Deus e através do que Deus tem preparado. Incentivamos sempre aqueles irmãos que têm comércio, que têm aqui alguma empresa e quer divulgar, aqui a rádio que está nos abençoando com o horário, e se puder abençoar a rádio, está com certeza sendo um veículo de Deus para nos mantermos no ar. E nos ajudar, né, que a participação dos irmãos, esse compartilhamento, esse abraço, e ele é muito importante, porque a audiência do programa é o que nos mantém. Lembrando que às vezes a gente passa, não não que a gente possa cobrar algo de alguém, imagine, mas assim, às vezes a gente passa 1 hora, 2 no celular vendo tantas coisas. Então, se nós pudermos passar ouvindo a mensagem de Deus, se não esse programa, um outro, quem sabe, mas coisas que nos edificam, palavras boas. Maravilha. Notícia ruim já tem demais por aí, coisas ruins acontecendo, e nós sabemos que é bom estarmos informados, mas quando o nosso coração está pautado, estruturado na palavra, nós vencemos qualquer obstáculo. É uma bênção esses irmãos, que Deus abençoe a todos. Como o pastor Jairo disse, se o nome não foi citado, não fique triste, participe no próximo, continue os abençoando. E o nome que é colocado no WhatsApp, por isso que a gente faz essa separação, né, pastor Jairo? Exatamente. Esse com certeza vai ser colocado na caixinha, o irmão estará participando do sorteio. E um sorteio abençoado. Irmã Vanessa, ela é a coordenadora do departamento de missões da nossa igreja. Ela é ibateense, está agora em São Carlos, trabalhando ali na igreja, e tem tido muitas experiências. E eu vou começar com uma pergunta simples, mas eu sei que a irmã tem experiências aí, bagagem desse tempo, não é, que Deus permitiu da irmã estar envolvida mais aproximadamente aí, ou mais próxima da missão. Irmã, o que mais marcou durante esse período que a irmã vem trabalhando nessa área tão importante da igreja, que é a área de missões?
enfatizando que nós estamos fazendo missão nessa tarde. Exatamente. Missão local. Eu tenho, assim, convicção, pela pouca experiência que tenho, que a irmã deve ter tido marcas, porque missão marca o coração da gente. Sim. A viagem, o fato de estar ali na secretaria. Fala pra gente. Talvez tem missionários, né, que ainda não Sim. sabem que serão nos Sim, ouvindo, que tem uns chamados específicos de Deus. Tem almas que nem imaginam. Deus pode levantar como grandes missionários e vai ouvir, então, a experiência de quem já está, né, envolvida com a obra missionária. É isso mesmo, pastor Juscelio. Antes de responder a pergunta do senhor, eu só quero mandar um abraço rapidinho aqui para um grupo que está nos ouvindo, Geração Chama Viva. Abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe. Respondendo à sua pergunta, pastor, o que mais me marcou esse pouco tempo que eu estou trabalhando e dedicando a minha vida à obra missionária. O senhor falou de chamada. Muitas das vezes o Senhor fala que Ele tem uma obra muito grande na sua vida. E não sabemos que caminho nós vamos percorrer para que o Senhor cumpra esse chamado. E não sabemos qual é o propósito de Deus, né? Na caminhada, o Senhor vai nos estruturando, nos ajudando, nós vamos amadurecendo até que cumpre de fato o propósito de Deus. Eu sempre fui apaixonada por missões porque eu cresci num lar que ama missões. E não tinha na minha mente, ou não imaginava, melhor dizendo, que eu seria um dia coordenadora de missões, que o Senhor me levaria para outros países. Não que o Senhor não tinha prometido, mas o Senhor já tinha feito promessas. Mas muitas das vezes as promessas que o Senhor faz demoram para cumprir. E nós até meio titubeamos, né? Pensamos, Senhor, será que vai cumprir? Será que não vai? O tempo está passando, né? Mas o Senhor é fiel para cumprir. E o que mais me marcou neste tempo que eu estou vivendo aqui foi a minha viagem missionária, o ano passado. Porque nós viajamos num grupo de irmãos, ali juntamente com o pastor Fernando Andregueto, que é o presidente do Projeto Peru. Foi uma viagem que o Senhor me presenteou. Nós viajamos entre 15 irmãos, alguns aqui do nosso campo mesmo, outros irmãos de outras cidades aqui do estado de São Paulo. E foi, assim, um momento de grandes experiências. 10 dias ali no campo missionário. 10 dias nós percorremos 4 estados. O que mais me marcou nessas visitas a cada um dos missionários, a cada família missionária, eu até me emociono, porque quando eu volto a lembrar da viagem, eu ainda fico constrangida, porque o amor de Cristo nos constrange, né? Toma uma aguinha, irmã Vanessa. Toma uma aguinha. Pode tomar uma aguinha. Vamos a um mistério tremendo que envolve a Igreja de Deus. E esse programa tem sido abençoado com esse mistério. Nós temos falado disso aqui. Eu tenho ouvido, irmão Valdir, e nós temos clamado a Deus por isso. A igreja está em constante oração e consagração, e as nossas vidas também. Não tem sido fácil as batalhas, vocês sabem disso. Mas há um mistério de Deus que sempre nos envolve, que é quando começa o nosso programa. Eu ouvi a semana passada de novo. É uma constante. Os irmãos dizem assim, a gente começa a sentir algo diferente em casa. Uma presença diferente. E a gente sente isso aqui também, viu, irmãos? Ouvintes que estão em casa. A irmã começou a citar ali e falar, porque esse é um trabalho de Deus. De Deus, a obra é de Deus. A simplicidade do programa. E, aliás, nada disso nos incomoda. Nós não estamos aqui para nos aparecer, para falar bonito. Não somos locutores. Nós seguimos, sim, uma organização. Isso é importante. Nós temos uma denominação, mas nós estamos a serviço do céu. A irmã está falando aqui, está sentindo a presença de Deus. O irmão que está em casa, sinta a presença de Deus, sim, a glória de Deus, a renovação. E olha só, a irmã respirou, pode falar, irmã. Então, o que mais me constrangeu, o que mais assim marcou nessa viagem, foi a dedicação das famílias missionárias no campo. Porque quando nós falamos de missões, e nós não temos a experiência de estar lá no campo e viver a experiência juntamente no dia a dia com o missionário, nós pensamos assim, missões é difícil, né? É uma dedicação, uma renúncia, mas nós não vivemos aquilo, não sabemos. Então, quando eu cheguei lá, a minha experiência ali
foi ver a dedicação não só dos pastores missionários que estão ali envolvidos com a obra de missões, mas dos filhos, crianças, adolescentes, dedicados afinco na evangelização. Nós estivemos, me lembra aqui o que eu falo aqui, eu me recordo, no estado de Chincha, que é no início do deserto do Atacama. E o pastor Fernando nos levou para conhecermos o assentamento humano. E lá tem um pastor brasileiro que está lá há alguns anos, fazendo um trabalho lindo de missões. Ele e a família dele. E naquela tarde ia ter um culto ao ar livre, em frente à igreja ali. E nós saímos para evangelizar e chamar as crianças da cidade, daquele lugar, daquele assentamento. E quando nós saímos para convidar as crianças, eu comecei a observar a filha do pastor dedicada na evangelização. E aquilo me constrangeu. Por quê? A conclusão que eu tenho hoje da missão é que com 5 pães e 2 peixinhos se alimenta uma multidão. Com pouco se faz muito no campo missionário. E às vezes a gente está cercado de tantas coisas, Sim, não é, irmã? sim. Assim, estamos acostumados, ainda que não percebemos, não temos essa concepção, mas quando, acredito que pelo viés que a irmã fala, quando se tem o contato, de fato, com a carência dos lugares, com a necessidade, e não digo aqui só carência financeira, social, porque o trabalho missionário envolve o viés social, mas a carência também espiritual, né? O que é muito comum aqui para a gente, muitas vezes, quando nós chegamos nas igrejas, né, cercado de banda, a departamentos grandes, graças a Deus tudo isso tem sido bênção, mas quando nós chegamos nos lugares que estão distantes dessa realidade, né? Sim. E dessa bênção que nós desfrutamos aqui, né? Exatamente, é isso mesmo. Não só em situações financeiras, mas eu falo situação espiritual mesmo. A dedicação. Então, por que com pouco se faz muito? Porque muitas das vezes nos lugares eles não têm os recursos que nós temos aqui. Nós temos igrejas lindas, né, maravilhosas que nós congregamos, amamos a nossa igreja, mas às vezes lá no campo missionário é limitado. Não tem os recursos que nós temos aqui. E você vê o amor e a dedicação do missionário ali, a alegria de estar ali com aquele povo. O Peru precisa ser muito evangelizado ainda é um povo mergulhado no misticismo, ainda na feitiçaria, um povo de coração fechado ainda, que precisa ouvir Jesus mesmo, né, de fato. Então, nós tivemos esse contato. Então, o desafio do missionário ali é grande, é grande. Eu sei que pode até estar me ouvindo alguns dos meus amigos missionários, né, pelo Facebook, e eu tenho certeza que vocês estão aí confirmando isso. Mas em todo tempo nós estamos aqui segurando a corda. É isso que nós fazemos. Sim. Nós estamos aqui segurando a corda, porque o missionário é aquele que desce lá no poço para salvar vidas, almas, resgatar da mão do inimigo. E nós aqui, igreja, o nosso papel é o quê? É sustentar essa corda, é segurar. Então, é essa a importância da obra missionária. Nós estamos falando de amor hoje, né? Iniciou o programa se falando de amor, o amor que vai ao encontro, o amor de Cristo, o amor que nos constrange. O amor de Cristo, ele nos constrange a amar também. Sim. Então, a obra missionária é isso. É simplesmente o amor de Cristo. Eu vou fazer uma outra perguntinha que eu já imagino a resposta. Nós já imaginamos, mas assim, importante, não é? O tema dá espaço para essa reflexão. Tem lágrima? Tem. Tem. Tem lágrima, né? Tem lágrimas porque o missionário, ele sofre pela vida das pessoas que estão ali. Ele também vive aquele contexto ali. Então, tem lágrimas. Tem sacrifício, irmã Vanessa? Tem renúncia, sacrifício. Sem palavras para dizer aqui. O que eu falo para os irmãos que estão nos ouvindo nesta tarde, os ouvintes, se um dia você tiver a oportunidade de visitar o campo missionário, vá, passa ali uma semana com o missionário. Você vai voltar transformado. Pastor Juscelio, os outros irmãos que estão aqui. Quando eu voltei do Peru, meu esposo ele está aqui, ele pode confirmar isso. O meu primeiro culto, eu já saí de casa chorando.
eu me trocava já com lágrimas nos olhos. E o primeiro dia que eu subi as escadas ali no nosso templo sede, que eu cheguei e sentei no meu banco, eu fiz um barulhão aquele dia na igreja. Eu fiz. Eu senti muito, eu voltei renovada. É como aquela passagem de Ezequiel, mergulha fundo, Ezequiel, sabe? É um mergulho. O campo missionário proporciona isso. Isso porque eu fiquei 10 dias. 10 dias. 10 dias dedicado mesmo. 10 dias, eu falei, Senhor, desses 10 dias eu quero viver experiência aqui. Eu quero mesmo sentir. E foi isso que aconteceu. Então, a experiência que eu tive ali no campo missionário foi extraordinário. Há muito se falar, né? Nós acabamos que voltando, né? Tem lágrima, tem sacrifício, tem renúncia. E aí eu perguntaria, e o que faz então uma pessoa aí? O chamado. O chamado. O chamado, né? Aquele sentimento que arde no coração, aquele o amor pelas almas, que envolve, né? A pessoa se sente, eu preciso fazer alguma coisa, e foge do contexto humano, né? Porque, humanamente falando, ninguém quer se desprender do conforto, ninguém quer abrir mão, mas a experiência, né, com Deus, ela modifica o homem, né? Sim, essa experiência foi no contexto, né, de um país, do Peru. Mas o pastor falando assim, me veio também à memória, porque eu estou envolvida com missões 100%, então, né, a gente sempre está vivendo esse tema. Mas e nos países, na Europa, os países ricos? Qual que é o desafio ali do missionário? Não é diferente, pastor. Sim. Não é diferente. Porque quem está antenado e tem procurado informações e está atento a tudo que nós estamos vivendo hoje no contexto, sabe que as pessoas têm deixado o Senhor de lado, têm deixado o Cristo de lado. Muitas pessoas não creem mais em Deus, muitas pessoas estão indo para outras, como se diz assim, outras crenças, talvez que não leve a Cristo, né? Que não tem objetivo de Cristo, de salvação. Então, você vê a Europa, é um desafio hoje. Nós falando de missões aqui, é o desafio. Nós estamos em quantos na população mundial hoje? 8 bilhões, aproximadamente? Então, aproximadamente 4 bilhões ainda não ouviu a palavra de Jesus. Aí você me fala assim, meu Deus, irmã Vanessa, mas aproximadamente 4 bilhões ainda não ouviram? Não ouviram. Então, é um desafio muito grande isso. E é um retrocesso, né? Se nós pensarmos no berço do cristianismo, né? Muitos lugares que acabaram sendo o berço do cristianismo, hoje encontram-se distantes de Deus, não é? Sim. Há igrejas que se tornaram, ou que tornaram prédios públicos, né, para outros departamentos, deixaram de ser igrejas, mentalidades que foram mudadas, não é? Então, aí o viés social, né? Missão não é apenas um trabalho social. Olhando por esse ângulo é importante, né? Sim. Se num país pobre, às vezes, alguém pode dizer assim, é preciso pregar pela pobreza. Grandes países e grandes potências têm altos índices, por exemplo, de suicídio, de pessoas que não dão valor à vida, não querem aproximação com Deus. E aí o desafio da missão, né? Exatamente. E quem vai, irmã, senão aqueles que de fato tem um chamado para aguentar, né? Sim. E falando aqui ainda da experiência, o Peru é um país riquíssimo, né? Lindo. Sim. O Peru, o que me constrange também, assim, eu gosto dessa palavra porque o constrangimento, ele nos faz, assim, ter uma empatia, né? Dá um feedback, né? E a recepção dos missionários ali, extraordinária. O amor com que eles nos recebem. Foi, assim, 10 dias que o Senhor nos proporcionou ali de receptividade, assim, muito amorosa e calorosa. É mais uma que vem aqui, então, irmãos. Vou frisar isso porque esse é um mistério de Deus para a vida nossa e para a vida dos ouvintes. Que ouviu Deus falando, que levaria, e essa foi até com bagagem mesmo, né? Foi de viagem mesmo, não só pelo viés da rádio aqui e tantos outros meios. E então, alguém que está aí nos ouvindo, se Deus tem falado, se Deus tem lhe feito promessas, quem sabe o seu coraçãozinho arde com essa chama missionária, está aí a prova viva, alguém do nosso meio. Porque às vezes a gente vê, tenho falado aqui, irmãos, às vezes a gente assiste programas de longe, mas então pensa assim, olha, isso acontece lá, mas acontece aqui também. A irmã Vanessa é aqui de Ibaté, a irmã Maria, a mãe dela, Sim. a irmã Isaura, uma das
pioneiras aqui da nossa congregação, na Floriano Peixoto, em fotos da irmã Isaura no círculo de oração de muitos anos atrás. Então aqui, Deus cumpre promessa quando Ele quer e onde o irmão estiver, da forma que agrada ao Senhor. O pastor Jairo está ali fazendo menção de alguns irmãos que estão participando, lembrando dos sorteios, e assim que ele fizer, nós estaremos, que às vezes no meio da caminhada, irmãos, vocês vão concordar comigo ou discordar, mas eu creio que vão concordar. Alguém pode passar uma decepção. Quem de nós nunca passou uma decepção, uma afronta, às vezes contratempos, que às vezes quando vem de longe, vem de fora, mas às vezes do próprio contexto, muitas coisas às vezes surgem no caminho do cristão e podem querer impedir, atrapalhar. Mas se Deus tem um chamado, assim como o primeiro hino que nós ouvimos dizia sobre os planos de Deus que não são frustrados, eu acredito também, como diz aquele versículo, que a árvore, quando é cortada, ao cheiro das águas, ela pode renascer. Ali o contexto estava dizendo que o homem não, né? O homem, se morrer, morre uma vez só. Hebreus 9, 27. Contudo, um chamado, ou uma situação na vida de alguém que Deus queira ressuscitar, ninguém pode impedir. Então, nesse sentido, esse versículo da árvore cortada, ele é riquíssimo, né? E nós vamos ouvir o hino Árvore Cortada, da irmã Valesca, depois aqui da interação do pastor Jairo. E os ouvintes vão mandando, olha só, vão compartilhando, irmãos de longe que estão nos ouvindo, quem sabe, né, os irmãos lá do Peru, que ouvirão depois, programa Palavra Viva. Uma bênção nas nossas vidas, uma bênção para o seu lar, e hoje com oração especial pelos enfermos. Amém. Está uma bênção mesmo ouvir esses testemunhos vivos, né? Vividos na práticas pela irmã, posso dizer que missionária, irmã Vanessa Cristina. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E conforme a irmã ia falando, muitas pessoas interagindo aqui, pastor, a respeito da missão, dizendo quão importante é o trabalho da missão. E a Rosalina Molinari, ela faz o seguinte: fazer missões é um privilégio muito grande, pois a palavra de Deus diz que sábio é aquele que ganha almas. E ali ela estava fazendo a obra do Senhor, ganhando almas. E o Juninho, Edson Júnior, que é um dos líderes dos nossos jovens, diz que deste mundo só levaremos uma coisa para o céu: as almas que nós ganhamos. Não levaremos roupa, riqueza, diploma, dinheiro, não levaremos nada. Mas a recompensa pelo trabalho, esforço e dedicação que nós levamos à palavra de Deus, como água às vezes, né? Como uma água para quem está sedento, né, pastor? Quem está com sede é a palavra de Deus, o trabalho missionário. Foi falado hoje na manhã na Escola Bíblica Dominical. E eu queria, pastor, aqui, antes da gente partir para o próximo bloco, mandar um abraço especial aqui para o Forçatim, através do pastor Heber Luiz, está aqui conosco, um dos líderes do Forçatim. Manda um abraço para o Forçatim, nós vamos estar mandando aqui. E também para o Promise, né? Está aqui o pastor do Promise, né? Olha. Eu não poderia deixar de comentar. Não esquece da gente, não. Não esquece, não vamos Lembrando que eles podem nos ajudar com a divulgação, viu, irmão? Exatamente. Esse programa, deixando bem claro que esse programa é aqui uma porta aberta para os irmãos que estão na frente de departamentos, que queiram anunciar, que queiram participar. Nós estamos aqui aprendendo ainda, lutando, né, para manter o viés evangelístico, mas assim, para também trabalhar em função aí da obra de Deus, desses departamentos que são importantíssimos. Meu irmão Heber, o pai dele foi pastor. Sim. Aqui, o pastor Luiz foi nosso pastor aqui em Ibaté. Amém. Há alguns anos. Então, um abraço para todo o Forçatim, que é o grupo de adolescentes do nosso campo de São Carlos, e ao Promise, que é o trabalho ali dos jovens geral do campo de São Carlos, aqui na pessoa representada pelo pastor DI, pastor de jovens. Um abraço a todos vocês. E eu queria mandar um abraço especial, pastor, ao esposo da irmã Kelly Fabiano, o irmão Fabiano Moreira, que está nos acompanhando. Ele mandou mensagem aqui, mandou um paz do Senhor, está nos acompanhando aqui através da programação. Fabiano, Deus abençoe, é uma honra tê-lo aqui conosco. E esperamos você lá na igreja, para cultuar conosco. Nós vamos ficar muito felizes. Não fique em casa, olha só. Exatamente. Floriano Peixoto, número 1513. Eu estou dormindo e estou falando Floriano Peixoto. É só visitar, vai ser uma alegria recebê-los. Antes do hino, o irmão Juninho está preparando ali, nós estamos numa campanha, irmã Vanessa, irmão Valdir, quem sabe vocês podem dar uma escapadinha e vir até em uma dessas quartas-feiras. Campanha Renovação e Milagre, baseada ali no profeta Abacuque, falando sobre o verdadeiro avivamento. O avivamento bíblico, não é?
e tem sido uma bênção. Muitos irmãos já têm testemunhado milagres, portas de emprego que têm sido abertas. Na quarta-feira, só 2 irmãos nós tivemos mais tempo, mas já tem irmãos testemunhando de milagres, de curas, e nós estendemos o convite a toda a população. É só você estar ali, às 19 horas nós estamos de joelhos dobrados, orando até às 20 horas na quarta-feira, e depois nós temos louvor e mensagem bíblica. Temos visto milagres e queremos que milagres aconteçam na vida de todos vocês ouvintes dessa rádio tão abençoada, 87,9. Vamos ouvir então o hino Árvore Cortada. Medite na letra desse hino. Árvore cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega o quem e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Programa Palavra Viva, mensagens bíblicas, reflexões, participantes, sorteios. Hoje com uma Bíblia sendo sorteada no final da programação. Também um livro de meditação, Mulher Corajosa, curando as feridas enraizadas. Uma reflexão bíblica muito importante com mais de 500 mil livros já vendidos. Será sorteado aqui. E aquele bolo salgado, para alegrar o estômago, não é? Do ouvinte e do participante. Uma bênção estar no seu lar essa tarde, reprisada na terça às 19h30, o nosso programa com o presbítero Vanderlei, com o diácono Valdeir, líder, é diácono? Diácono Valdeir, líder, pastor dos jovens, a missionária irmã Vanessa, o pastor Jairo aqui, com a caneta, só anotando os nomes, a participação. Está uma bênção porque você está nos ajudando e compartilhando. Envie a sua mensagem e participe. 18 horas, aquele culto abençoado. O programa não pode invalidar o culto, né? Algum irmão que às vezes escuta o programa fala assim, olha, já ouvi a palavra, vai ouvir na congregação, não vai escapar. nós vamos ali adorar ao Senhor e está uma bênção.
Está uma benção. Chega cedo para conseguir um lugarzinho e adorar ao Senhor. Não perder tempo. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos glorificando ao Senhor. E quando nós formos levados, porque a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Aleluia. E aí já não estaremos mais aqui. Não vamos precisar mais das situações daqui, mas estaremos perante o Senhor, sendo ali recebidos, e cremos que ali o culto será diferente. Muitas das coisas que nos limitam aqui, nós teremos vencido. Aquilo que é corruptível será vencido, transformado na incorruptibilidade. Aquilo que é limitado será ilimitado, que nós poderemos ver o Senhor face a face. Esse é o privilégio, o maior privilégio que nós temos, poder estar pertinho dele. Irmã Vanessa tem uma palavra bíblica, ela já contou aqui uma experiência ao ouvinte, agora ela tem uma palavra missionária bíblica, também uma palavra direcionada ao nosso programa, a participação dos irmãos muito especial. Todos os irmãos que têm vindo aqui têm deixado aqui uma mensagem, e para nós é uma alegria. A irmã, fique à vontade, e você aí, coloque o seu coração, vai conversando com o Espírito Santo, falando, fala comigo, Senhor. E Deus pode falar ao seu coração. Amém. Glória a Deus. Também não poderia deixar de agradecer ao meu pastor Eli Martins de Souza. Ele é uma bênção em nossas vidas. O pastor Tiago Nonato de Souza e a todos os agentes missionários também que estão ouvindo. Um grande abraço a todos. A palavra que Deus colocou no meu coração quando eu recebi o convite do pastor Juscelio foi a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Nós já ouvimos falar aqui do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre as águas aqui. E o Senhor tem algo mais para nós. Eu vou começar a ler aqui, os irmãos podem me acompanhar no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 4. A partir do versículo 4, eu já vou lendo para não tomar muito tempo. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido a uma cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com a que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aqui, meus queridos irmãos, amados ouvintes, nós vemos aqui o relato de uma mulher que ela se encontra com Jesus. Talvez esse dia que ela se encontrou com o mestre seria um dia qualquer. Ela já estava acostumada a buscar água ali no poço. E um detalhe é que esta mulher, ela vivia num contexto a qual nós podemos dizer, ela vivia num contexto pecaminoso e ela era desprezada, ela era separada da sociedade. Então, o horário que ela buscava água nesse poço não era mesmo o mesmo horário que as outras mulheres iam buscar. A Bíblia fala que ela ia na sexta hora, ali por volta do meio-dia. Então, nós vemos com esse calor, né, por volta do meio-dia, a mulher com um cântaro buscar ali água no poço. Não era fácil, e ela ia nesse horário pelo contexto que ela vivia, talvez pelo desprezo, alguns julgamentos, alguma coisa que separava ela da sociedade no contexto dessa época.
E nesse dia o Senhor, porque o Senhor ele trabalha sempre com propósito, o Senhor passou por Samaria. Ele sabia desse encontro, ele não foi ali por acaso, porque o Senhor não trabalha com acaso. Na palavra de Deus não existe acaso, há tudo um propósito de Deus. Você que está nos ouvindo hoje, é um propósito de Deus, você está ouvindo essa palavra hoje. Os testemunhos, Deus te conduziu para que você ouvisse essa palavra. Então essa mulher se encontra com Jesus. E é um dos encontros mais lindos, no meu ponto de vista, na Bíblia. Porque Jesus estava ali e ela chega para pegar água e Jesus pede água para ela. E Jesus, sendo judeu e ela samaritana, havia ali um contexto também que eles não se davam, não se falavam. E ela, por ser mulher também, ela até indaga ao Senhor, né? Ela questiona, mas tu pedes água a mim, sendo samaritana, uma mulher samaritana? E Jesus diz para ela, se soubesse quem me pedes água, pedirias e eu lhe daria água que jorra para a vida eterna. E ela faz questão de responder ao Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não volte mais a ter sede, nem volte aqui buscar mais essa água. Talvez o cansaço pela vida que ela estava vivendo, o contexto que ela estava ali passando. E muitas das vezes, meus queridos ouvintes, amados irmãos, nós vivemos numa sociedade cheia de julgamentos, às vezes, muitas das vezes, excluídos, somos submetidos a tantas coisas. Você que está me ouvindo, talvez está com o coração angustiado hoje, se sentindo também como esta mulher samaritana. Muitas das vezes, o contexto social para você tem sido difícil, você até sai nos momentos que não tem ninguém, para não ser visto, para ninguém te achar. Mas o Senhor Jesus te achou hoje, porque nós falamos de amor e o amor de Cristo é aquele que vai ao encontro. O presbítero irmão Vanderlei falou da ovelha. A ovelha, o amor de Cristo que foi ao encontro da ovelha perdida. E aqui também o Senhor Jesus indo ao encontro desta mulher, porque ele sabia de tudo que ela estava passando. E ali, nesse encontro, ela pede essa água, então, para Jesus, depois que o Senhor Jesus fala com ela, para que eu não volte aqui e para que eu não volte mais a ter sede. E o Senhor Jesus ali, naquele encontro maravilhoso, que eu posso dizer, né? Esse encontro triunfal de mudança na vida daquela mulher, ela é transformada pelas palavras de Jesus. E para ser mais rápido aqui nas minhas palavras, irmãos, amados ouvintes, ela naquele contexto que ela estava ali com o mestre, ela recebeu o dom de Deus. Ela recebeu Jesus Cristo e reconheceu que ele era o Messias. E isso houve uma transformação espontânea na vida dela. Esse reconhecimento, essa sede que havia nela de buscar algo, porque muitas das vezes buscamos tantas coisas em fontes erradas. Estamos buscando aqui, estamos buscando acolá, mas as fontes são erradas. Não é essa fonte que sacia a nossa sede. A única fonte que sacia a nossa sede é Jesus Cristo. Só Ele é o que tem a água a jorrar para a vida eterna. Só Ele é que nos leva à vida eterna. Ele é o único caminho. Ele não tem o amor, Ele é o amor, Ele é a compaixão. Então nós vemos essa mulher aqui. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, que após esse encontro, como é um momento missionário aqui, nós vemos ela espontaneamente já se tornando uma missionária também. Porque ela já sai correndo para compartilhar as boas novas. E é isso quando uma pessoa recebe Jesus. Quando nós recebemos Jesus, se você não recebeu ainda, e você tem um encontro triunfal com Jesus Cristo, e você recebe dessa água que jorra para a vida eterna, você já quer compartilhar o amor que você está sentindo. Aquele alívio, aquela sensação maravilhosa de receber Jesus, aquela paz. O apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo excede todo entendimento. Humanamente não dá para explicar a paz que Jesus Cristo dá. Talvez você tenha procurado essa paz. Essa é a paz que Jesus pode te dar. Essa é a fonte, Jesus Cristo. E nós vemos ela correr para Samaria e espalhar o evangelho ali. O Messias chegou, o Messias está ali na fonte.
Vamos lá. E a palavra de Deus diz aqui que muitos samaritanos creram em Jesus. E o Senhor Jesus ficou ali alguns dias discipulando, porque a palavra de Deus diz: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque não é só ir e pregar a palavra. Tem o discipulado, o cuidado, o amor, o zelo por aquelas almas, por aquelas ovelhas, como nós já ouvimos aqui, o cuidado do mestre, o cuidado do bom pastor, o cuidado de Jesus Cristo. E isso não tem mente humana que pode explicar. E ela se tornou ali uma missionária, o Evangelho de Jesus Cristo rompeu barreiras, porque até então o Evangelho estava ali apenas num contexto, mas já rompeu barreiras, já entrou em Samaria, e assim por diante, meus amados irmãos e ouvintes. É que o tempo não nos permite, mas eu finalizo aqui esta minha palavra, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Para frisar aqui, eu deixei anotado que a missão assume um caráter universal e o campo missionário da igreja não pode ser considerado nada menos do que o mundo todo ou a humanidade toda. Não recebemos só para nós, mas recebemos para compartilhar com o mundo. E é o que estamos aqui hoje fazendo, compartilhando essas boas novas de salvação. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não bebeu dessa fonte, hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Faça como esta mulher. Aceite a Jesus Cristo, beba desta fonte, beba desta água que só Jesus tem para te dar. E o Senhor irá transformar a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Louvado seja Deus, não é? Glória a Deus. Olha que mensagem poderosa ao coração do ouvinte, às nossas vidas, renovando, não é? Os valores. Com 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Em torno disso, às vezes alguém está ilhado, né? Pensando assim, eu estou sozinho, ninguém está me vendo. Mas esta programação chega ao seu coração dizendo: você é visto, enxergado pelo amor de Deus, pelo poder de Deus que pode fazer, não é, dessa situação algo novo, uma fonte que vai jorrar no seu coração. E essa fonte é inesgotável, né? Essa fonte é o próprio Jesus. Glória a Deus. Ele sacia a nossa sede, Ele alegra a nossa alma, Ele fortalece a nossa vida, Ele quebra as barreiras. Os aguilhões da morte não têm poder para enfrentar o nosso poderoso Jesus Cristo, aquele que morreu na verdade. Mas, e Paulo até disse, né, para nós pregarmos um Cristo crucificado. Mas mesmo tendo sido morto, crucificado, nós glorificamos a Deus nessa tarde, através dessa programação, desse momento que é um culto chegando na sua casa. É um culto, porque culto é adoração a Deus. Nós estamos aqui adorando ao Senhor. E podemos dizer, Ele foi morto na verdade, moído pelas nossas transgressões, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele está aqui, irmã Vanessa. Sim. Aleluia. Ele está aqui, irmão Valdeir. Já sentimos, presbítero, né? Vanderlei, Juninho, nós podemos senti-lo, Ele está aí na sua casa. Glória a Deus. Ele está no hospital com os nossos irmãos que estão enfermos. Sim. Teremos uma oração especial. Ele está com o irmão que está pensando, eu estou sozinho nessa batalha. Mas o Espírito Santo te alcança. Glória. Aleluia. Louvado Aleluia. Seja o nome de Jesus. Com essa mensagem poderosa da missionária irmã Vanessa, dos irmãos aqui dizendo que é uma fonte inesgotável. Pode beber, irmão, dessa água e tudo será diferente. O pastor Jairo vai fazer aqui a interação. Nós ouviremos um minutinho do hino, esse hino tão bonito que se chama Descansa. Um minutinho dele para encerrarmos a participação, que está chegando um momento abençoado também da Bíblia, do livro, do bolo. E eu sei que tem gente lá com o olho na palavra, né? O olho, o coração, mas o olho na Bíblia também. Pastor Juscelio, só frisando que essa Bíblia aqui, ela é completa. Ela é com harpa cristã, ela tem manual de cerimônia, ela tem dicionário, ela é completa e tem comentários do nosso pastor Eli Martins nela. A Bíblia do Obreiro, né? Sim. Tem na parte dos estudos, tem um estudo que foi escrito pelo nosso pastor presidente,
E é uma Bíblia que foi muito vendida, muito procurada, Sim. né? Ela é doada pelo Departamento de Missão, Missões. de Missões aqui da nossa igreja. Então, irmão, olha aí, não é propaganda não, é verdade, não é? Se o irmão quiser participar, tem um minutinho. E mesmo que a caneta do pastor Jairo pegue fogo ali, mas nós temos outras aqui. É E só o hoje irmão foi participar. recorde, viu, Foi pastor? recorde. Então, olha aí, a Graças bênção. a Deus. Muita gente querendo ganhar a Bíblia, o bolo, o livro. E nós ficamos muito felizes com a participação de cada um de vocês. Caso você não tenha sido sorteado, não fique triste. Com certeza. Sempre Teremos outros. uma outra oportunidade. E a gente vê que cada dia, né, pastor, Deus vem nos surpreendendo com coisas melhores e maiores. Sim. E que Deus possa continuar. Isso aqui, que nem o pastor Juscelio sempre diz, é um mimo que a gente pode estar mandando, retribuindo em favor da sua cooperação. Pastor, eu só quero aqui agradecer a presença do Valmir Mendes, Anderson Ferreira, Carlos Silva, Sueli, Edson Ricardo, que é irmão da nossa irmã Érica Carvalho. Sim, a está mãe ali dela conosco. também, a irmã Sueli, é a mãe dela, não é? A mãe- isso. Dela, eu vejo aqui ela até falando assim, glória a Deus, palavra gloriosa. E estava aqui Ela acompanhando. Abraços, lá irmã da cidade Sueli. Araci, né? E Mandir Leandro também esteve conosco aqui acompanhando. E a irmã Vânia Que bênção. Martins também sempre está aqui nos acompanhando, também está participando do sorteio. E eu queria aqui só ler, pastor, os pedidos de oração, para a gente já por estar favor. encerrando este bloco aqui. O irmão Rafael roga as orações em favor de seu filho, pois não está bem de saúde, nós vamos estar apresentando. O Gerson também aqui não mencionou o motivo, mas pediu para que nós oramos em favor de uma causa, e nós cremos que Deus pode resolver todas as causas, não existe nada que o Senhor não possa fazer. E a Jaqueline, que é a esposa do presbítero Vanderlei, que também pediu oração em favor de seu sobrinho, para que Deus venha entrar com uma libertação, crendo também que Deus liberta e não existe nada que o Senhor não possa quebrar e libertar. Que benção. Tem alguns nomes, né? O irmão Hamilton, família do irmão Hamilton, que está internado. Irmão Zequinha, da irmã Miraci, passou por cirurgia, estivemos visitando. Também a família do nosso irmão Mauro, da irmã Ivani. Tem alguns irmãos, a irmã Isabel, que estão enfermos. São pedidos, né? Deus sabe de todos os detalhes. O presbítero Vanderlei vai fazer essa oração. Se o senhor quiser mandar um abraço para a esposa, pode mandar. A sua esposa não está aqui, né? Mas a gente sempre faz. Pode mandar um abraço para a esposa, estaremos orando. E mesmo que não é citado o nome ou o problema, nós temos esse cuidado. Pode mandar com confiança. Nós temos até a caixinha de oração, não é? Ainda temos esse caminho. E Deus conhece todas as coisas. E nós não estamos aqui para brincar, nem para passar tempo. Estamos com o coração ardendo com a presença de Deus e confiantes que nós não podemos fazer, mas o Senhor Jesus pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa. Mais alguma coisa, pastor Jairo? Então vamos dar um minutinho para encerrar as participações. Então esse hino, ele traz um refrigério, descansa. Descansa no Senhor. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora.
já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Pastor, nós vamos aqui encerrar. Neste momento nós vamos estar fazendo um sorteio. Deus abençoe a cada um dos participantes. Foram muitos nomes, eu até perdi a conta aqui, pastor, quantas pessoas participaram. Mas anotou todos, né? Tem todos aqui, a Laurinha tá aqui, a Laurinha, estou orando para que saia o nome da Laurinha, tadinha. E que Deus possa abençoar também a vida de cada um dos irmãos. Então nós vamos estar sorteando por ordem a Bíblia, depois o bolo e por fim, o livro devocional. Eu vou pedir aqui para o irmão Deir tirar um, a irmã Vanessa tira o outro e o presbítero Vanderlei tira o outro, assim não tem problema, né? Não tem como falar que foi... Mostra a caixinha, pastor Jairo, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes, pode ver que a caixinha está cheia de nomes ali. E quem vai tirar o primeiro? Deir tira o primeiro. Essa é a Bíblia, pastor Jairo. Essa é a Bíblia. A Bíblia. Então, pode ler o nome. Pode ler. O senhor Valdeir gostou do programa, irmãos. Já estamos convidando ele para já vir na próxima semana. E atenção, que bom, né? Todos os gostoso. Ouvintes aí, o nome tirado foi Ivani. A irmã Ivani, olha aí. Parabéns, irmã Ivani. Vocês conhecem ela, né? Sim. Anota ali, pastor Jair, que senão vai saindo muito. E nós temos, então, a Bíblia do Obreiro Aprovado. Irmã Ivani, parabéns, que Deus abençoe. Sempre participando aqui conosco. E olha aí, contemplada nessa Bíblia. Quer mostrar? Mostra para a câmera, irmão, o papelzinho com o nome. Isso, aí fica registrado na live também. Quem vai tirar o segundo, pastor Jairo? Uma Vanessa. Uma Vanessa. Esse é o bolo agora? Isso, agora é o bolo. Um bolo salgado, doado pela irmã Aide. Muito carinho, preparou. Estará aqui entregando para o abençoado desta tarde. Uma ideia é uma bênção, né? Nossa gratidão ao Departamento de Missões da Amém. nossa igreja, através do pastor Eli, através da irmã, que é a coordenadora, pela Bíblia, doação da Secretaria de Missões. E tem sido uma bênção essa secretaria, não só na vida da igreja de São Carlos, do nosso campo, mas de tantos lugares, né? Que Sim. nós que somos dirigentes sabemos a importância do trabalho que é dividido, que é repartido um pedacinho de pão para alcançar almas. E o nosso trabalho aqui é de missão local, é pequenininho, mas estamos ligados e sempre orando também por esse trabalho. Com O certeza. bolo, irmã Vanessa, de quem que é Meu esse Deus, bolo? só posso dizer que é um pastor. Opa! O pastor que ganhou. Fazer um pouquinho de suspense, começa com a letra A. Pastor Ademir, Que parabéns, bênção, que pastor Deus Ademir. abençoe. Vai comer o bolo salgado. Parabéns, pastor pastor Ademir. Olha, Já aí, esteve ele aqui. esteve aqui pregando, olha aí, abençoado com o bolo. Deus abençoe, Graças a pastor Deus. Ademir. E agora o livro devocional. Se quiser chamar o pastor Juscelio e eu para tomar um Pronto. café, pastor Ademir, estamos à disposição. Com certeza. Pastor também. Outro Pastor ganhou agora o livro devocional. Evandro Santana. Olha aí, Parabéns, olha. pastor Evandro. Ó, vai presentear a Parabéns, esposa. pastor Evandro. Olha aí, olha. Deus Pastor abençoe. Evandro que está ali no Jardim Mariana. Sim. No endereço, eu vou até falar o endereço, Maria Claique Mendes, 395. O irmão que mora ali, na região do Jardim Mariana, estão fazendo a congregação. Vai lá visitar o pastor Sim. Evandro, permitindo o Senhor, logo estará aqui também ministrando a palavra de Deus. Então a Bíblia, irmã Ivani, o bolo, o pastor Ademir, e o livro, o pastor Evandro. Bênção de Deus, né, na vida dos irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos participantes. Nós vamos voltar daqui um minutinho com aquela oração. E aí você que tem um pedido especial, você que tem uma necessidade, quiser dobrar os seus joelhos aí
dobrar o joelho, quando nós falamos aqui, não é no sentido de se rebaixar, mas é de se humilhar na presença de Deus, em sinal de adoração, de devoção, e nós vamos clamar juntos. Pastor Presbítero Vanderlei está aqui hoje, e desde o momento que eu tive vontade de convidar o irmão, eu pensei, ele vai fazer oração. Deus tem usado ele para orar, para abençoar, e nós cremos que usará também nessa tarde, mais uma vez, estaremos juntos intercedendo. Então, em um minutinho, já se prepara aí. Se você quiser fazer essa oração juntamente conosco, nós estaremos fazendo em especial pelas famílias, pela nossa cidade, mais um arzinho, porque tem muita gente doente. E Jesus é o médico dos médicos. É verdade. Não é? Então, em um minutinho, nós voltamos com a oração. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho Amém, irmão. A paz do Senhor mais uma vez. Primeiramente, né, quero agradecer a Deus e mandar meu abraço para minha esposa, né? Você Sim, falou, eu não mandei, com né? certeza. E aos irmãos que estão me ouvindo, o pastor Henrique, minha família de Osasco também. Um abraço a toda a família. Vamos orar, irmão, pelas essas pessoas que estão enfermas, que já foi mencionado e foi pedido de oração. E eu creio que onde você está, não tem barreira para o Senhor Jesus. Ele vai de encontro com a tua necessidade, com a tua precisão. Ele sabe e conhece. Vamos orar então. Deus eterno Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, aqui estamos, Senhor, nesta tarde, Senhor, diante da tua presença. Senhor, tu é aquele que vai ao longo, Senhor, aonde nossos pensamentos não vai. Tu é o médico dos médicos, Senhor, aquele que faz mudança, aquele que faz transformação, aquele que confunde a medicina. Em nome de Jesus, aonde estiver, Senhor, esta pessoa que nesta tarde pediu oração, Senhor, em pedido especial, tu conheces, Senhor, cura, Pai, cura de toda enfermidade, liberta de toda enfermidade, de toda opressão, depressão. Deus vai rogando por terra, Senhor, toda opressão maligna, tudo que é de mal, que nesta tarde que você está nos ouvindo, que você receba a cura, que você receba a libertação deste mal que te tormenta, que não deixa você dormir, que tira a tua fome, que deixa você disponível para não fazer nada, mas nesta tarde o poder da palavra de Deus, pelo amor de Deus, você está sendo liberto, você está sendo curado, você está sendo agora renovado, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, vai de encontro, Senhor, vai de encontro, Senhor, com a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta senhora, Senhor, dessas pessoas que estão no leito do hospital, dessas pessoas que estão, Senhor, só tu sabes, Senhor, a situação, a precisão, Senhor, que ela está pensando, até mesmo em tirar sua própria vida, mas em nome de Jesus, eu peço, Senhor, agora, Senhor, vai de encontro com a vida desta pessoa,
Deus eterno, cura, Senhor. Cura, e eu creio, Senhor, que muitos terão, Senhor, dando o seu testemunho, e o seu nome, Senhor, será glorificado, será exaltado, para que teu nome, Senhor, cada vez mais venha crescer, Senhor, e em nós diminuir, Pai, em nome de Jesus, que ele receba essas bênçãos, essa cura, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a nossa cidade. Que os seus planos possam estar alinhados à vontade de Deus. O melhor lugar para estarmos. Muito obrigado, pastor Jairo, presbítero Vanderlei, Juninho, os equipamentos, missionária Vanessa, diácono Valdeir. Que Deus recompense. Que vidas sejam abençoadas. Muito obrigado, gratidão. Deus abençoe a todos que nos acolheram em seus lares. E permitindo o Senhor, semana que vem tem mais. Terça-feira, reprise, 19h30. E hoje aqui ele também vai operar. Jesus está trazendo vida aos teus planos, está ressuscitando os teus sonhos. Receba vida, receba vida. Jesus está trazendo vida aos teus planos, está ressuscitando os teus